Veja um polegar positivo, estamos no ar. Começa agora a melhor e maior resenha de mercado, resenha do mercado financeiro diretamente da onde? Daqui, mesa central do clube da Exame Invest. Sem muita demora, deixa eu já trazer meu parceiro de todas as mesas aqui, Bruno Lima. Fique à vontade, seja bem-vindo. Um prazer estar com você. Sempre uma satisfação. Eu tô cansado de falar inenarrável que você já tá brigando comigo, né? Vou ter que mudar esse negócio. Não, cara, se puder, episódio 8 começando agora, se eu puder ouvir pela 8ª vez inenarrável. Uma satisfação inenarrável estar aqui com agora você sim, mais uma vez. podemos Aliás, dar início. com todos vocês, né? Exato. Poder dar início ao episódio 8 com um convidado especial. Deixa eu já trazer ele aqui para a mesa para anunciar. Fábio Spínola, da Apex Capital. Fábio, seja muito bem-vindo aqui à nossa resenha de mercado financeiro. Seja bem-vindo à mesa central do clube da Exame Invest. Obrigado. Prazer estar aqui. Prazer é nosso, cara. Tava até falando com o Fábio antes, assim. Fábio costuma ser um gestor mais low profile, ou seja, mais... Como é que eu posso dizer? Não, como é que eu posso dizer low profile? Mais discreto, mais discreto. Mais discreto, Fábio é bem discreto. Então, não só vamos conhecer o grande gestor, Fábio Spínola, com... Vou arredondar aqui para cima, quase 30 anos de mercado. Começa em 94 no Garantia, se não me lembro, a gente vai passar por aí. E fundou já a Apex Capital, que está fazendo 10 anos agora nesse final de ano. Vamos falar também sobre a Apex, mas principalmente quem é Fábio Spínola no clube. Né, Fábio? Como é que, vamos desse jeito aqui mais descontraído, mais leve, não só trazer bastante conteúdo, cara, de toda a sua trajetória desde o Garantia. Aliás, eu estava falando com o Fábio ainda há pouco antes de começar. Você começa no mercado financeiro no Garantia, na estreia do Plano Real. Belo timing, a gente vai conhecer e entender melhor isso aí, mas de uma maneira leve, descontraída, muito conteúdo do que está acontecendo no Brasil, algumas posições, visões também que vocês têm lá de fora, eleição de 2022. Antes da gente entrar em todo esse bate-papo, Fábio, assim, conta pra gente quem é o Fábio Spínola no clube, cara. O que você gosta de fazer no seu tempo livre, no seu momento de lazer, ou que você já fez bastante, ainda guarda uma atenção, um carinho, mas devido à falta de tempo não consegue mais praticar? Bom, no clube eu nadei bastante tempo e iatismo, né? Vela também foram dois esportes que estiveram presentes na minha vida durante muito tempo. Você é do Rio, né? Sou do Rio, né? E aí vim para São Paulo 94, como você falou aí na inauguração do Real, velho. E deixa eu só perguntar de curiosidade, cara. No iatismo era aquele veleiro assim para passear, para curtir, ou você competia, regata, levava mais a sério? Tinha umas regatinhas, né? Tinha umas regatinhas de laser que eu corria na época, era legal. Chegou a tomar muito caldo ali na Baía de Guanabara? Não, na Bahia não. O negócio era na região dos lagos. É caldo que fala em laser, iatismo? Não sei. Como é que é, Fábio? Lembra? Você tá na água, é caldo. Tá na água é caldo, cara. Tá certo. Então conta pra gente, quando você vem pra São Paulo em 94 no Garantia, você já estava trabalhando fazia tempo, só que você não era do mercado financeiro. Qual foi como é que você começa a trabalhar e de onde é que vai o clique? Você fala, tem outro nicho aí da indústria que eu quero entender melhor, vou começar. E, você começa num grande protagonista da história do mercado de capitais do nosso país, que foi o Garantia. O que você fazia antes e como é que veio essa história de falar, quero mudar minha profissão? Legal. Eu passei 8 anos na Price, entre auditoria e consultoria. Em algum momento, para mim, estava mais claro que a consultoria estava indo para uma direção que eu achava que não era o que eu estava gostando ou que eu gostaria de direcionar a minha carreira. Foram anos excepcionais, foram anos que eu passei dentro das empresas, de diversos setores, entendendo o que poderia ser melhorado dentro das empresas para minha formação foi muito enriquecedor. Serviu como uma faculdade na prática. E era, de fato, no período que eu estava fazendo a faculdade, à noite eu estava trabalhando de dia. Então, estava correndo em paralelo aquilo ali. Então, de fato, foi a grande faculdade que eu fiz. E na decisão de migrar para o mercado, foi uma intenção que eu tinha de ver um pouco do outro lado do balcão, do lado financeiro, da operação financeira, porque na auditoria você vê lá a leitura de balanço e tal, mas é o passado, né? Então, como é que é o dia a dia, como é que eu faço gestão do caixa, né? O liability management, como é que a gente trabalha esse outro lado com uma cabeça para o futuro. O dia que eu quiser montar um negócio meu, eu já vou ter uma experiência mais complementar e o negócio pode fluir de uma maneira mais... Você já tinha essa mentalidade, então, de algum momento montar um negócio seu? Eu tinha, sim, eu tinha vontade. E uma curiosidade, como é que foi esse processo de entrar no Garantia no sentido do processo em si, né? Porque o pessoal tem uns folclores, né?
Processo Tem seletivo. os folclores, mas foi Até suave. até onde o folclore é real, não é? Processo seletivo aí. Tem os folclores, eram outros tempos, né? Tem os folclores de entrar e depois os folclores dos pranks. Durante, né? Das pegadinhas ali, esqueci como é que dá. Gente que carregava televisão correndo, com televisão de 50 polegadas. É verdade, você ficou sabendo? Tinha umas histórias. Tinha, por aí, né? Que hoje em dia o compliance vai ficar louco, né? Hoje em dia eram outros tempos, né? Outros tempos. Hoje em dia a mentalidade é completamente diferente. Mas como é que surge assim, o Garantia? Que na época era né, principal player. Eu tinha umas pessoas que eu conhecia que trabalhavam, que conversando, você não quer fazer uma entrevista? E eu acabei aceitando aquele desafio, né? E não foi fácil tomar a decisão, de fato, de ir. O processo foi longo, mas foi muito gratificante. Foi bem legal. Até porque imagina esse período, assim, consultoria, né? Auditoria, enfim, mas era visto como um negócio, todo mundo quase... Bom, ainda na minha época, quando eu saí da faculdade, lá o pessoal falava de consultoria, auditoria como uma coisa assim, que todo mundo queria, né? Gringa, né? As internacionais, PricewaterhouseCoopers. Então era zero trivial você pensar em trabalhar num dos primeiros bancos de investimento, né? Do Brasil. Mas, putz, você está aqui, né? Por que você vai trocar esse... E até mesmo quando eu entrei no banco, você ir para a mesa de operação não era o meu objetivo inicial. Isso que eu ia perguntar, você já tinha alguma área que você falasse, pudesse escolher ali, ou você entrou para viver Eu ali? imaginei que eu fosse parar na área de empresas, pelo meu histórico. E eu acabei passando rapidamente por essa área e apareceu uma oportunidade na mesa para ser controle, né? E aí eu fui para o mercado de dívida externa, né? Renda fixa internacional. Então foi um início que aí eu me encontrei. Na mesa de operação ali da tesouraria. E aí você pegou aquelas crises todas ali que de 98, 97, metade de 90, que foi crise atrás de crise. né? Tava 94 estava Tequila, a Tigre, do México, e aí foram todas as outras, né? Rússia. Cara, a gente tava falando com o Will, né, na última vez, né? Só que ele tava no outro, ele emplacou também, cacetada de crise. Isso ajuda, a forjar um belo de um profissional, assim, quem começa no front, operando, internacional, que foi o seu caso, e pegar essa sequência de crise. Sendo, assim, extremamente resumido, o aprendizado todo, assim, a porta é sempre estreita. A porta de saída é sempre estreita. Então, isso é uma lição importante para todo mundo que você leva para a vida. E tem até um livro legal dessa época de crises ali, do Long Term Capital Management. When Genius Failed. Isso daí eu acho que seria uma leitura obrigatória para todo mundo, cara. É muito interessante. Esse livro é livraço. Seja humilde, né? Sabe que você vai errar, a regra do jogo é claríssima, você vai errar, você tem que acertar mais do que errar. O LTCM era exatamente o antagonismo diametralmente oposto a essa humildade, né, que se monta ali todo o fundo com Dream Team de PhDs, de gestores e... Prêmio Nobel e é muito bom. Não é dar spoiler, não acho, a gente já discutiu isso aqui, às vezes dá spoiler da vida real, pô, já aconteceu, já sabe, já tá aí, mas para quem ainda não conhece a história, vale a pena, é um baita ensinamento legal. Não só de mercado, mas de gestão, de formação e de psicologia financeira também, é bem interessante. E aí você fica no Garantia, passa essa segunda metade da década de 90 ali, e como é que você vai parar em ações, cara? E aí você funda a Apex é dedicada para fundos de ações, né, de equities, que a gente fala, só que você começou no mercado financeiro com renda fixa internacional, como é que foi essa transição? Eu fiquei lá no banco 12 anos, os últimos 2 anos foram na Asset, estava fazendo gestão de multimercado e fazendo bolsa por asset allocation, né? Então tinha o pessoal que fazia o micro, a gente queria alocar mais ou menos, e aí a gente pegava a seleção de ações que estava preparada pelo pessoal micro. Então, a ida para ações foi uma oportunidade de tirar a poeira dos livros de finanças corporativas que você usava lá na consultoria. Da Price e toda o trabalho, né, o processo de olhar o micro, né, de entender o que é a empresa, ler balanço não era um problema, e tentar entender o que seriam as projeções para frente. Então, a ida para a renda variável, em termos de... mas a renda fixa, né, é pouco emocionante, tem bastante emoção, ainda mais na dívida externa, que não faltou volatilidade durante aquele período todo de crises, né, ao longo desse tempo.
Então, volatilidade já tinha experimentado, né? A leitura do que é o juro, a taxa base que você vai usar no teu modelo, tua taxa de desconto, está ali até te dar uma complementaridade de leitura de fatores de risco no mercado, Sim. né? Parte do nosso trabalho, uma parte importante é a quali, né? Parte da observação de apetite a risco, né? Expansão de múltiplo, contração, é bem associado a isso. Então, quando a gente olha, né, assim, a renda fixa é muito diferente da renda variável, é diferente. Um vence ao par, o outro não vence nunca. Mas você está preocupado com a capacidade do cara pagar, né? Na outra pode ser outra discussão, né? Se esse cara tem, enfim, pancadaria para tudo que é lado. Mas é muito enriquecedor, porque é complementar. Então, quando você vai olhar uma ação, assim, uma das filosofias que a gente tem, né, assim, nossa filosofia de investimento, os pilares do preço da ação, o principal deles é crescimento de lucro, né? As empresas não existem no vácuo. Então, tem empresa que tem uma influência macro maior. Se você consegue ter uma leitura de fatores de risco, assim, ao longo do meu tempo de alocação de capital, o macro me ajudou. Tirando ano passado que não foi bom para a gente, o macro sempre me ajudou. É complementar assim, o que faz, o macro pode fazer de mudança de premissa dentro do teu modelo. O modelo é uma commodity, né? Todo mundo sabe fazer. Então, o input, o quali do input, ele é muito importante. E eu acho que isso ajuda. Então, assim, fatiar os fatores de risco do lado macro, eu acho que é um elemento adicional a toda a análise micro que você faz e que te dá o ganha-pão, né? Essa é a nossa matéria-prima, é a análise micro das empresas, onde a gente faz o dinheiro. Acho que você já levantou alguns pontos aqui que a gente vai explorar daqui a pouco. Só acabar esse preâmbulo da sua trajetória no mercado, e depois endereçar esses pontos aqui, fatores de risco, né? Eu queria entender, na sua visão, como é que está o balanço de riscos Brasil e o mundo. E depois entender que você falou, o macro não me ajudou no passado. Vamos tocar aí. Mas para terminar aqui, Fábio, aí você sai do Garantia e você vai montar o time de ações da Quest, foi isso? Isso, eu fiquei 5 anos lá. A Quest ela tinha os fundos multimercados e eu fui montar a área de renda variável. Então, foi a estruturação da área, a contratação do pessoal, a estruturação do processo de investimento e a gestão dos fundos. Por 5 anos, um dia eu decidi sair. E aí a ideia de montar a Apex foi uma consequência natural. Você já tinha essa semente, como você falou, de um dia vou ter uma coisa minha? Quando você sentiu assim que a hora é agora, vamos embora, quero montar o meu business. No caso, há 10 anos atrás, você funda a Apex Capital. É isso aí. Que hoje é um dos grandes nomes aí de gestão de renda variável no mercado, 8 bi aí sobre patrimônio, uma casa muito respeitada. Fica aqui, na verdade, o nosso reconhecimento do clube e a honra de ter você aqui na mesa. Mas quando você falou, há 10 anos atrás, você falou, cara, é agora. Vou empreender, vou montar a minha gestora. Qual foi o gatilho que te deu esse incentivo de... Foi uma decisão que acabou acontecendo da seguinte maneira. Eu não estava muito satisfeito onde eu estava. E a minha decisão de sair motivou a saída de outras pessoas. Eu falei, olha, vamos montar a nossa. E aí a gente montou. A compreensão de que as pessoas que estão com você são capazes de te dar a substância para performar, essa é uma característica importante para um negócio de gente, né? Um negócio de pessoas. Então, uma coisa que a gente sempre busca quando a gente está contratando gente, né? Eu conheço os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. Eu tenho que pegar gente que vai ser melhor que eu nos meus pontos fracos, que vai me contestar nos meus pontos fortes também. Eu tenho que criar um negócio sólido. Então, essa complementaridade, esse pensamento, ele é importante não só na largada, porque você sabe que daquela maneira você vai tocar adiante, mas na estruturação do negócio para frente. Então, ao longo de todo o caminho, as pessoas vão passando, as prioridades vão mudando, as pessoas saem, as pessoas são saídas. Então, tem um turnover natural do negócio. Sempre quando você está contratando gente, buscando recursos para trabalhar com você, esse é um mantra que a gente tem. Onde é que essa pessoa, de fato, vai agregar na equipe que a gente já tem? Então, essa diferença de experiência profissional, diferença de formação acadêmica, familiaridade com um setor ou outro. Então, essas são características bastante que a gente leva bastante em consideração nessa estruturação.
Interessante. Podendo pegar, então, aqueles temas que você já levantou aqui, de uns diferenciais começar em renda fixa internacional, pegando uma sequência de crises ali quase sem fim, ali, segunda metade da década de 90, início dos anos 2000, e que você falou, me ajudou muito a conseguir ter essa importância de ver, né, a grande foto, uma visão mais ampla, o componente mais macro, a trazer talvez uma calibragem melhor ali de premissas mais qualitativas do ambiente macro, etc. Cara, como é que você está vendo esse ambiente macro hoje de Brasil, em termos assim, de percepção de risco? E num momento que o mundo também está passando, Estados Unidos subindo juros, China desacelerando um pouco mais, ou um pouco menos do que o temido. Como é que você está vendo essa situação Brasil e mundo, de percepção de riscos? Dá para a gente fatiar em 3 grandes grupos de risco, que é Brasil, Estados Unidos e China. Uhum. A China vai crescer um pouco menos, isso está contratado, é uma desaceleração induzida. Percepção que a gente tem é que ela pode, inclusive, estar querendo guardar munição para a hora que os Estados Unidos começar a retirar liquidez do mercado, poder entrar com uma política contracíclica, como ela entrou logo no início do Covid. Ela foi a primeira que implementou as medidas anticíclicas. E agora, dentro de um horizonte de mais longo prazo, ela foi induzindo essa desaceleração, principalmente no setor de construção civil, que é um dos grandes pilares de crescimento da China. Então, ali eu acho que vai crescer menos e acho até que talvez o pior do minério já tenha passado. Nos Estados Unidos, crescimento firme, mas uma inflação um pouco mais persistente do que a gente imaginava no início do ano. Então, assim, março foi ruim para a gente, que a gente achou que não ia dar aquela abertura de juros como aconteceu lá fora. Para a gente ainda era uma inflação mais transitória. Ao longo do período de abril até julho, a gente foi percebendo que a coisa era mais séria. Não era tão transitório assim. Então, em algum momento, a gente acha que você vai ter uma necessidade de subida de juro. E isso eu acho que é a grande preocupação que a gente vai ter para o mercado no ano que vem. Se o mercado subiu com todo esse estímulo, você pode devolver parte do que é excesso de liquidez por essa retirada. Então, essa é uma preocupação que a gente vai ter que enfrentar no Brasil, num ano eleitoral, e aí vindo para o Brasil, acho que está longe a eleição ainda, mas você vai ter vai ter que lidar com isso, porque a inflação dos Estados Unidos está se mostrando mais persistente de fato. E no Brasil você tem uma situação fiscal frágil. Essa furada do teto de gastos agora em outubro, você voltou a uma matriz econômica do governo anterior. Você tem um risco maior de inflação em cima disso. Então, quanto que o Banco Central está disposto a afundar mais da atividade para conter essa inflação que a gente tem visto aqui localmente? Vai ser suficiente para segurar o câmbio? Você tem um processo com esse enxugamento americano ano que vem, de um dólar mais forte levar uma fragilidade maior das moedas dos emergentes, e o Brasil, com uma situação fiscal que a gente está vendo hoje, ter um problema maior. Então, a gente vai conseguir estancar as revisões de inflação para cima e o crescimento para baixo? Em que período, em que momento que isso vai acontecer? Então, esses são os fatores que a gente está vendo. E no Brasil, o político, né, que ainda falta tempo, como fica? Quem vai, a terceira via, vai aglutinar? O Lula, quem é o Lula 3? É um Lula mais pragmático? O Bolsonaro fica, não fica? Então, se você considerar um Lula mais pragmático, eu acho que pode ser bom, dependendo do que for considerado como mix de político. Se for uma terceira via, o mercado vai ver como muito bom. Então, bom ou muito bom, você cria um piso para o mercado, né? nesse ínterim. Vai ser assim mesmo? Você não sabe ainda qual o mix de política que um Lula vai adotar. Eu acho que essa conversa do Lula com o Alckmin na semana retrasada pode estar direcionando um Lula ao centro. É para lá mesmo que a gente vai. Então, acho que tem esses complicadores aí de fatores de risco para a gente Tem essas interrogações e acho que nenhuma delas vão ser respondidas tão cedo, né?
Assim, ainda a gente passa por esse período de visibilidade baixa, talvez nos próximos meses, não é nada que a gente tenha grandes respostas. A própria terceira via, né? Não é daqui a 3, 4 meses que você vai ter uma grande aglutinação, talvez a grande disparada de algum candidato. Então a gente fica nessa neblina ainda, no curto prazo, ainda pesando o risco Brasil, na sua opinião. Né? Eu tenho essa impressão. Tá. Mas só pegando esse gancho, assim, eu estava conversando com o pessoal recentemente. Tem assim, não é querer ver o copo meio cheio, meio vazio, mas só tentando colocar algumas coisas mais concretas, né? Apesar disso, desde das eleições lá de trás, né? Bota os últimos 10 anos, né? Foram várias evoluções institucionais, né, que o Brasil foi caminhando. Né? A própria discussão de autonomia do Banco Central, enfim. Tua visão. A agenda micro foi muito boa. Isso que eu ia comentar, assim, você acha que esse ponto específico da agenda micro, né, uma outra coisa ali do âmbito mais macro, talvez, né, menos a discussão de política monetária fiscal, mas mais no sentido de fortalecimento, né, de alguns posicionamentos, principalmente na parte micro, de burocratização de alguns setores, enfim. Você acha que isso de alguma forma cria uma percepção de que... Assim, digo assim, teria que ser um nome, né, muito, assim, pendular muito para um nome muito, assim, para um extremo muito ruim no sentido político da coisa. Para desmontar esses arcabouços aí que foram criados. Pensando num processo de convencimento do próprio mercado, entendeu? Porque você colocou agora, né? Parece que, sei lá, o pessoal acaba migrando um pouco para o centro, você preserva muito dessa agenda e você, de certa forma, cria aí o que você comentou, né, uma possibilidade de um piso em termos de valores, que até acho que conversa muito com o papo das estatais, que depois a gente fala um pouco sobre isso. Mas sim, você tem um pouco dessa percepção, no sentido de, poxa, alguém chegar e falar assim, poxa, vou acabar os últimos 10 anos, vou tratorar tudo que foi feito dessa agenda institucional, e o mercado, realmente, será que teria alguém, né, pensando nesse sentido, mais na discussão de percepção de mercado hoje, né? Acho que o que acabaram fazendo no teto já foi um cartão de visita ruim, porque traz isso, né? Traz esse medo de reversão de agenda, né? Você está falando de um extremo... Extremo. Se for por esse lado, a gente tem muito para cair. Muito. Não tem dúvida. Tem zero precificado, sim. Fato. Mas esse o meu ponto é que o mercado está olhando muito para essa discussão que você também comentou, né? Centro. Né? Alguém que não vai desfazer, mesmo que seja uma figura, né, mais uma centro-esquerda, né, uma centro-direita, mas que ninguém não será uma pessoa que vai desfazer toda essa evolução institucional dos últimos 10 anos. Seria muito ruim, Bruno. Seria muito ruim. Eu não tenho dúvida disso. E até pode comentar aquele ponto que está falando, né? Por isso que talvez estatais continuem aí, a gente enxerga, né? O grosso das estatais negociando no nível de valuation, que talvez seja o menor nível dos últimos 10 anos, mas também parece que já tem que ter muito desaforo, a não ser essa visão mais extrema, né, de algo muito pessimista. Né? Se pegar a Petro, ela está muito barata se considerar o preço da commodity onde ela está. Mas se amanhã o petróleo cair 30%, a ação vai cair. Não adianta estar 2, 3 vezes EBITDA que ela não está barato, ela fica parada e o petróleo cai. Não acontece isso. A gente viu isso acontecer exatamente isso na Vale agora, recentemente. O Banco do Brasil, acho que é uma pegada que é bem mais assimétrica, porque não tem a commodity em si. O Banco do Brasil hoje opera no nível de book value que operava no pior momento da Dilma, final de 2015, quando o banco estava virtualmente quebrado, né? numa situação de estrutura de capital muito fragilizada, o que não é o caso agora. Então, por assimetria, o Banco do Brasil está muito barato, mas muito barato mesmo. Então, se você tiver alguma melhora, esse papel anda. Das estatais hoje é uma que vale, assim, alguma entrada? Banco do Brasil. Banco do Brasil. Banco do Brasil. A Petro, sim, mas a Petro depende do preço do petróleo. É uma história global, não é uma história só brasileira. Que você tem essa questão da discussão da governança. Acho que o risco de você ter uma discussão da política de preço está por aí. Você vive segurando a respiração, ajusta no tamanho da posição, mas é uma questão de desabastecimento. Se você cortar, você não... Então, parece que esse risco está minimizado. Mas depende do preço do petróleo. Muito diferente das estatais
tipo o Banco do Brasil. Não, só aproveitando esse parênteses do petróleo, você compartilha desse consenso que se tornou ao longo do ano bastante positivo, bastante construtivo assim, com o preço da commodity? Sim, no petróleo? 80, 90, 100, é? Sim, os estoques são muito baixos e a demanda está muito firme, né? Com toda a política fiscal que foi implementada no mundo inteiro nesse último ano e meio, sim, a resposta é: você tem a demanda, você teve pouco investimento no combustível fóssil, então é a combinação. O que preocupa aí? Totalmente consensual. Exato. Totalmente consensual. É mais uma razão para você regular o tamanho de posição. Perfeito. Você pega a semana passada, desde a conversa do Biden com o Xi, vamos liberar um pouco dos estoques estratégicos, o petróleo dá aquela corrigida e reage rapidamente. E aí você falou um pouquinho no início do teu papo, você falou um pouco da questão do minério, né? Então, petróleo e minério. Aqui a gente tem que... do clube. Então, a gente tem que... Qual que você compra, Fábio? O Bruno não gosta desse nome. É que esse nome é muito ruim. Esse nome é muito ruim. É muito ruim. Beleza. Só pelo teu chilique eu vou repetir agora. Classificados do clube, Fábio Spínola, qual que você compra? Petróleo ou minério? Petróleo. Mesmo tendo essas correções, já tiveram. Mesmo o minério com essa correção que já teve, assim. O minério, eu acho que E pela sua fala, desculpa até te interromper. Pela já sua interrompendo, fala, eu não senti, interrompendo com toda a vênia, eu não senti tanta preocupação com China. Quando você fala que China está numa desaceleração induzida, ou seja, tem alguém no volante ali induzindo, e quando quiser, de certa forma, reverter ou dar mais fôlego, consegue também. Então, um processo mais capitaneado. Me corrija se eu estiver errado, mas eu senti assim, nem tanta preocupação com China, e o minério já corrigiu bastante. Então, nesse contexto, ainda é o petróleo. Sim. Eu também eu acho que a correção, o grosso do movimento do minério já foi. Mas eu não vejo uma recuperação de preço. Perfeito. Porque eu acho que a China vai crescer a taxas mais baixas, de fato. Perfeito. Você não abre um short no minério, né? Você não vende a descoberta do minério, mas você também não compra. Por enquanto, não. Eu acho que Perfeito. eu gostaria de ver mais incentivos, mais acomodação de política na China para falar assim, você vai reacelerar o setor de construção civil, você vai ter mais demanda, que é o que vai jogar a demanda para o minério, uma demanda adicional. A gente está vendo, na verdade, uma desaceleração, né? E a tua visão assim de China, Fábio, no sentido de... hoje, volta e meia, né? Vai para o noticiário, vê lá, Evergrande não paga, aí paga, não paga. Aí vem O que é vergonha? O que você faz? O pessoal está escutando em casa, às vezes não pode não ter entendido. O que é vergonha? Evergrande, cara. Evergrande. Olha a pronúncia, o accent, cara. Você Evergrande. Que é o rei do accent aqui, um lorde, me soltou uma vergonha. Que isso, Não, cara? Evergrande. É que eu dei uma cariocada na Evergrande. O que é Evergrande. Evergrande? É um dos maiores grupos, né? A maior incorporadora imobiliária da Você China. pede para perguntar, você me pergunta, você fala, então responde aí. Desculpa. Me empolguei. Fala aí. Segunda maior Incorporadora imobiliária na China. imobiliária na China, conglomerado, né, da discussão do default, dado a questão da desaceleração do mercado imobiliário que o Fábio, né, falou aqui rapidamente, mas assim, é porque sempre tem essa discussão toda, né? A gente passou uns belos anos no mercado discutindo Shadow Bank na China, né? O mercado de crédito informal ali, fora paralelo, do balanço, né? Fora do balanço das companhias, já é bolha na China. A gente pegava relatório de bolha na China, dia sim, dia também, né? E beleza, estamos aí. E agora a gente vai de novo para uma discussão, mas tem uma coisa um pouco, talvez tem uma discussão diferente aqui, né? Dado tudo que aconteceu nos últimos anos tem um processo de descarbonização, essa preocupação pela poluição, a ascensão de classe média. Common prosperity, a prosperidade comum a todos, que o Fábio também trouxe no início. Então, mas eu ouvi assim, esse teu ponto em relação à China, o que você tem hoje dentro do fundo? Enfim, se tem alguma coisa que está mais atrelada à China, pegar um pouco da tua visão, que você falou, beleza, está contratado, vai ser pior, não acho que vai ser melhor, mas tem alguma coisa ali dentro desses temas de China que dá para você ter uma visão construtiva, ou você está 100% fora hoje? Aproveitando o gancho da internacionalização, né? Diversificação internacional, a Apex também está lançando o Global Equities, assim, como é que vocês estão enxergando internacional, como é que vocês estão abordando? Já lançou, né? Já está lançado, opa. Foi em fevereiro que a gente colocou o fundo rodando. Com relação à China, hoje a gente não tem nada com uma grande exposição à China. Tese China ali. Não acho que vale a pena, do que está disponível no Brasil, né, dentro dos fundos de ações locais, a gente não tem essa exposição agora.
Eu não vejo a China explodindo, considerando que foi uma crise induzida, intencional. Pode sair do controle. Assim, todo mundo que apostou contra a China até hoje não ganhou dinheiro. Verdade. Pode ter perdido ou não ter ganho, mas em termos de execução, eles sempre mostraram uma qualidade de execução superior. Então, é difícil você condenar a China nesse sentido. No início, né, a pergunta que a gente fez uma semana antes disso vir para o mercado, assim, pô, será que a gente está diante da Lehman na China? E aí, na semana seguinte a coisa começou, a Evergrande é a Lehman, não é? E na verdade, você, de novo, você induziu essa desinflação de preço de imóvel na China. A dúvida aqui, assim, já acabou, não acabou? Eles vão vir com estímulos que eu acho que não é agora que vem com estímulo. E aí eu acho, mas, de novo, impressão, que eles podem estar guardando munição para uma política contracíclica no momento necessário. Entendi. Perfeito. Só pegar, Fábio, na sua explanação inicial, que você falou que ano passado o input qualitativo macro deu errado. Para ser bem claro nessa questão, o fiscal brasileiro foi piorado barbaramente, chegou num nível pior do que estava antes da aprovação da reforma da Previdência no ano anterior. Então, o excesso de liquidez no mercado, nos países desenvolvidos, era fácil você tomar a decisão de aloca o capital que o negócio vai. Mas no Brasil, eu fiquei subalocado entre abril e outubro. Interessante. E obviamente, olhando pelo retrovisor, foi um erro claro, né? Eu não tinha noção do Covid, né? Tem vacina, não tem? Você não tinha vacina ainda até o final de outubro, né? Quando as vacinas começaram a ser anunciadas. Você vai precisar dar mais auxílio? Você vai piorar ainda mais o fiscal? Numa época que a gente já estava projetando dívida PIB 100%. E aí, no momento em que você fala assim, olha, tem vacina, começaram alguns anúncios sequenciais, você fala assim, agora vamos alocar risco. Então, essa foi a avaliação que a gente fez olhando pelo retrovisor, que assim, ali a gente errou esse call macro, né, do risco fiscal que estava embutido. Por quê? Quanto mais vem... Bom ponto. E antes do Covid, você vinha numa trajetória de consolidação fiscal estrutural. Você aprovou que o próprio teto de gastos impunha. Né? Aprovou a Previdência, corta juro. Eu lembro de uma conferência do BTG mesmo, no início de 2020, que a discussão toda era assim, mas já não está muito caro. A gente achava que tinha muita coisa cara, em algumas ações específicas. A gente estava cortando, diminuindo, mas não em relação à duração do ciclo de juro baixo. Você ia ficar no juro baixo por um período longo. Mas o fiscal teve um retrocesso importante ali. Essa foi a grande dúvida, o grande erro do ano anterior. Perfeito. Essa história de juro baixo agora mudou, né? O grande mudou, financial... eu perguntar o financial deepening, o aprofundamento financeiro, né, que trouxe muita gente, trouxe muito investidor, trouxe até bons IPOs aí em bolsa, trouxe bons casos, né, de investimentos aqui no Brasil, que essa perspectiva de juro baixo por muito tempo, que você acabou de explicar, estava bastante consolidada, era consensual, só que, enfim, pós-pandemia, problemas inflacionários do Brasil, mundo, problemas agora também de falta de credibilidade da condução da política fiscal, combinada aí, se somando com risco eleitoral, Selic está indo para 11, 12, e é a conta que todo mundo tem. Hoje, aí pegando, né, as grandes casas, os cenários estão girando aí em torno de Selic 11, 12 ano que vem, né? Talvez um pouco acima disso, ou talvez mais tempo nesses patamares do que se imaginava há pouco tempo atrás para causar a desinflação, aí não só da inflação corrente, mas também das expectativas. Como é que muda? Porque a Apex era bastante entusiasta, era bastante ativa nesse case, né? Nessa tese de aprofundamento financeiro de financial deepening. Como que você está vendo isso agora? Você diminui muito a atividade do capital markets de bolsa, né? Isso não tem dúvida. Mas você dá uma enchida no potinho da renda fixa, né? Eu acho que quando a gente olha para a deterioração do fundamento,
a grande preocupação de diminuição de demanda, ela está muito associada a uma diminuição da renda disponível, principalmente das classes inferiores que têm uma baixa poupança. Uhum. Isso afeta menos a tese das pessoas que têm uma poupança que são alvo dessa tese do Financial Deepening. Entendi. Essa é uma leitura de poupança, banco digital, que são operações, né? Plataformas, investimentos, comparado com o baixa renda que está sofrendo na sua renda disponível para o consumo. Uhum. Então, eu não tenho dúvida que sofre, mas Não ao tem ponto uma de tem mudar uma o que tem acabar um com limite. isso. E nesse ponto de, agora no meio, né, juros mais altos, essa grande surpresa, a grande surpresa de 2021, essa percepção de juros mais altos por mais tempo. Tech sofre, como você falou, nesse tocante de financeiro, né, de financial tech. E para e-commerce, para essas comerciais aí mais digitais, esse braço mais techs de e-commerce também, muda a sua percepção? Você tem uma preferência hoje? Classificados do clube para desespero do Bruno Lima. Caramba. E-commerce Eu ou sei financial sugestões deepening? aqui ao vivo, hein, Fábio? E-commerce ou financial deepening nesse ambiente agora de juros mais altos? Financial deepening. Financial deepening. Mesmo nos juros mais altos. É que a gente Mesmo juros mais alto. Deixa eu te fazer uma pergunta, a gente não falou sobre isso lá, então eu vou pegar, vamos ver isso aqui, né? A gente não combinou, brincadeira, pessoal, a gente não combina. Mas como é que você, assim, uma visão mais empresarial do Financial Deepening, vocês Apex, como é que vocês sentiram o Financial Deepening no sentido de CPF, pulverização do teu passivo, cotista, como é que foi esse processo, o que vocês viram de aprendizado, o que vocês incorporaram no seu dia a dia na parte do relacionamento, né? No sentido de comunicação, como é que foi isso? Assim, acho que a gente não perguntou isso para ninguém, para dizer a verdade. Tipo, fez umas muito passando, né? Eu acho que a direção da plataforma ela é muito clara, né? A digitalização, você vai você acessa o varejo através dessas ferramentas, porque a nossa base de plataforma hoje ainda é muito pequena. Tá. É um vetor de crescimento que a gente tem de forma clara. E vamos lá, cara, você tem uma NTNB hoje a 5,5, para simplificar a conta. Na Dilma você teve a 7,5. Você teve a 6 um período enorme. E o mercado de bolsa continuou. Você já teve lá. Então não tem grandes novidades aqui. O negócio é que daqui a pouco você vai ter um encontro marcado ali com a eleição e você vai ter que ver quem que você leva daí para frente, né? Então, para a gente, essa direção do Financial Deepening é justamente o jargão que a turma, a democratização, e é um nome muito bom, um nome muito apropriado. Para a gente mudou alguma coisa? Muda. Isso aqui antigamente não existia. Verdade. Você nunca, né, você vira um youtuber. Uhum. Vocês estão aqui, não pensavam em fazer isso alguns anos atrás. Sou pronto. Mas é verdade mesmo. Mas essa necessidade aqui de comunicação, de educação, compartilhar conhecimento, histórias, antigamente não existia. Ficava só circunscrito ao mundo internacional, relatórios técnicos e é isso, né? Você ficava no atacado, nas reuniões, né, em ambientes muito restritos. Uhum. E agora você pode falar para todo mundo. Então, assim, essa necessidade de mudança da comunicação, ela acho que a principal. Boa, legal. Bem interessante. E vamos trocar o classificados, então? O nome, né? Pô, você que tem pensando em tag, cara. Você fez uma pergunta estreante aí, que foi muito boa, a propósito, de perguntar no Impact Financial Deepening, até na formação e na captação de assets. Uma pergunta estranha aqui também, que a gente nunca vê. A gente comenta tech, e a gente nunca falou de criptomoeda, cara. É verdade. Não sei se né? Mas isso tem um ponto que o Fábio, que você fez um passando aí, que vocês comentaram, a gente falou sobre China, vocês comentaram, você falou do Global Equities, que foi esse processo que, obviamente, né, outros que já tiveram aqui compartilharam com a gente o processo de aprendizado, né, no sentido de, poxa, peraí, Brasil, eu sei que em algum momento tudo chega aqui, né? O Brasil tem uma coisa boa que a gente acaba sendo um pouco atrasado, então a gente consegue olhar lá para fora. Aprender com os erros e acertos lá fora. E ver o que está funcionando e ver o que dá para funcionar aqui, porque a gente tem muita jabuticaba, né? E vocês começaram esse processo até ele amadurecer e se tornar o Global Equity, você comentou com a gente lá atrás, né? Uhum. Puder compartilhar com a gente e se você puder, de forma concreta, coisa que você falou, putz, eu vi, putz, cara, isso aqui
zera esse negócio aí, ou então, ó, isso aqui, sei lá, vamos estudar de novo essa posição. A gente aqui. nunca trouxe esse assunto de cripto aqui no clube, só nessa sua imersão mais tech e internacionalização, mesmo através de montar o fundo, de lançar o fundo Global Equities. Qual foi já teve contato com cripto, leu, entendeu, não entendeu, gostou, não gostou, se interessou? Sim, li, estudei, já operei um pouco disso com o início disso foi uma curiosidade permanente que a gente tem de... Você vai abrir conta num banco digital, na verdade você tem conta em todos os bancos digitais para ver como é que é a experiência. Então, é aquela curiosidade permanente. E eu estava muito curioso para entender o que era o Bitcoin naquela época. Com que ano, assim? Isso foi em final de 16, talvez. Caramba, foi antes talvez da grande euforia, assim, popularização do Bitcoin, não? O Bitcoin ainda operava num nível bem baixo. Sim. Mas o legal dali, assim, eu não tenho opinião sobre valuation de Bitcoin, porque não se faz valuation de Bitcoin. Então, eu não sei, eu não vou te dar aqui uma opinião. Sim. Pode valer muito mais ou pode valer muito menos. Eu acho que o legal do Bitcoin, do cripto, é a infraestrutura que está por trás do negócio. E um aprendizado lá de trás foi quando eu estava no processo de transfere o dinheiro, abre a conta de forma digital, assim, em 5 minutos estava com a conta aberta, não passava, você tirava uma foto do documento e mandava um TED, compra na corretora, tá bom, e a custódia? Essa linha que está aqui, você, mas onde fica? Onde é clearing? Não, clearing é o blockchain. Aí eu parei, eu tinha posição de B3 na época, eu olhei para o Paulo, meu sócio que cobria a B3, Paulo, aconteceu essa experiência aqui, vamos ter que olhar a B3 de maneira diferente, porque alguma coisa vai mudar aí para frente. Então, quando a gente, de fato, teve uma necessidade de viajar o mundo muito mais do que a gente fazia antes, com essa curiosidade de inovações vão acontecer, a tecnologia ela não tem uma fronteira física, né, geográfica, então ela vai buscar o competidor, né, o mercado endereçável onde ele existir. Então, para o Brasil, o que vai mudar daqui para frente? Foi o grande clique da percepção de que a gente tinha que olhar para fora. E as inovações da revolução digital, né, tecnológica, ela foi permeando todos os setores, né? Então, na época, até a gente olhava os setores, os analistas eram de forma vertical, e a gente colocou uma matricial para olhar todas essas inovações permeando todos os setores. Então, a gente fez um trabalho, isso veio de construção de inteligência, isso veio desde 2017. E, na época, até a B3 estava passando cheque para comprar, a B3 não, a BMF estava comprando a CETIP, e era uma operação de cartório, né, que poderia ser totalmente disruptada pelo blockchain, que é a descentralização. E atropelar. E a gente vai aprendendo, vai reagindo, né, olha, isso aqui vai disruptar, não. Aí o Banco Central, de fato, o regulador é a grande barreira de entrada, então ele que vai dar o arcabouço, marco regulatório para você poder operar naquele ambiente ou não. Então, assim, o processo de aprendizado foi muito legal. E a cripto, na verdade, o que a gente acha que tem muito futuro, muito mais pela infraestrutura envolvida do que eu te falar se tem um valor ou não. Eu não sei te falar se tem um valor, não se calcula o valor intrínseco do Bitcoin. Perfeito. E, Fábio, a gente se existe uma maneira, eu não sei. Pô, assim, o pessoal, a galera lá do banco tá me inundando lá de paper, os caras estão tentando me convencer, já tem uns 1 ano e meio, 2 anos, toda vez que ficam lá dando porrada, passam lá, ficam... Já comprou? Que tem uns criptomaníacos aí, né, cara? Mas, Fábio, a gente sabe que vida de gestor, né, é feita de bons momentos e, obviamente, também de muita momentos mais, né? Aquele momento que... E o Fábio, ele confessou aqui a gente que tá, nadou veleiro, ele falou, vou consolidar o mundo água. Agora ele tá aprendendo a surfar, depois de, sei lá, quanto tempo. Cara, é verdade. Teve pior que meu celular piscou aqui e falou, fala pro Fábio falar do surf. Eu falei, que surf, cara? É veleiro? É verdade isso, Fábio?
É verdade, mesmo. É verdade, eu ando tomando bastante vaca por aí. Começou recentemente, cara. Começou recentemente a falar, vou surfar agora. Depois de velho, eu fui pra água. Não preciso mais de vela, pranchão, não. Agora eu vou na onda e vou embora. Não preciso mais de vento. Como é que tá essa experiência aí, cara? Muito boa. Aí, tá melhor que mercado. A gente já pode fazer uma bateria, né? Porque campeonato de surf, de vela é regata, de surf é bateria. A gente pode fazer uma bateria, Fábio Spino e Sara Delfim. É verdade. Né? A Sara também veio aqui, verdade, botou a banca que surfa. Verdade, botar o A gente já pode fazer uma bateria. A gente transmite ao vivo pro clube. Pô, sucesso. Tá preparado, né, Fábio? Sara é craque. Sara falou aqui que faz hang loose com hang ten, com double five e aéreo e termina com tubo. Falei mesmo. Eu não sei, acabei de inventar essas manobras aqui. Fechado a bateria. O meu ponto é que assim, pô, você tá no processo de aprendizado, pô, né? Vou aprender a surfar tomando caldo pra caramba. E como gestor, todo mundo já, pô, tomei caldo pra caramba. Não tem como, né? Aquele caldo memorável. Aquele caldo memorável, aquele momento água, assim, saiu 40 em tudo que é lugar. Você é cuspido Você pela levanta, onda não na areia, né? Girando assim, mano, fazendo aquele famoso filé. Filé milanesa. Cara, tem muito. Mas que você foi assim de Big Rider, você foi descer Nazaré, Big Rider, que você foi convicto. Quilha quebrou. E, bicho, tropeçou. Tem muitos, a gente fala né? aqui que é o momento que deu ruim. A gente estava alocado na Braskem na época do ramp-up da operação do Oceano 21 lá no México e adicionar uma geração de caixa bastante relevante na companhia. Então, a gente estava bem animado com a operação, com o fundamento de dominância no Brasil. E aí apareceu a Lava Jato e a gente desistiu da posição. Então, esse foi um momento que... Esse nunca teve aqui no clube, né? Esse momento imponderável de fraude, escândalo e desmonta. Então, esse aí a gente acabou desinvestindo rapidamente no anúncio, mas sofremos. Então, mas como é que você vai descobrir a fraude? Nem a auditoria descobriu. Como é que você faz isso? Então, no fundo, você vai ter que ficar atento às relações, né, governamentais, ou que tipo de relações você pode ter. Eu acho que é um aprendizado que a gente pode tirar daí. Interessante. E uma outra história que a gente apanhou bem foi na Brasil Foods, no período em que ela estava... foi depois da fusão da Perdigão e da Sadia. E eles tinham a Sadia, a marca era uma marca que estava muito sólida e eles estavam se valendo de que a marca era suficiente e eles conseguiam ter poder de preço com isso. E no momento em que você teve a reentrada da Perdigão, a JBS tinha estruturado a operação da Seara de forma muito sólida, em que houve um resultado que foi um fracasso. E a mudança do discurso da companhia foi de não preciso gastar dinheiro com marketing porque eu tenho uma marca forte, eu tenho um certo poder de preço, para eu vou ter que competir por share de mercado e vou deixar a rentabilidade para um segundo plano. Tem bastante tempo, eu posso estar esquecendo aqui de detalhes. Em benefício de um resumo, o mercado afundou ali, o papel afundou naquele momento, mudou o direcionamento estratégico de marketing da companhia e o mercado penalizou pra caramba. E aí depois vieram todos os problemas que a companhia teve, mas esse foi um momento dramático, micro, né? Que a gente consegue... Você consegue falar assim, pô, nesse ponto aqui do tempo, daqui para cá, o mercado ele começou realmente a... porque o que é macro, você tem o Covid, você tem N outras situações, tem o greve dos caminhoneiros e por aí vai. E a primeira onda perfeita, não primeira onda não. Mas, uma onda que marcou, que onda desceu suave, o tubo formou ali direitinho, e se encaixou. Exatamente. Também várias, né? Mas eu acho que E aquela que você virou pororoca, meu. Você surfou, foi embora. anos em cima da prancha, curtindo a valorização ali do papel. Eu vou lembrar aqui de algumas situações que foram legais. Eu acho que uma ação que a gente tem há muito tempo e foi um grande contribuidor do fundo Localiza. Essa é uma onda que vai abrindo, vai andando. Então, acho que essa é uma legal. Dentro de uma que deu muito certo, mas eu poderia dizer que a gente errou, foi que a gente demorou para entrar, foi na Magalu. Essa a gente demorou para entrar, mas quando entrou, foi uma maravilha. A gente ganhou pra caramba.
Dentro dessa mesma tese do e-commerce, o Mercado Livre foi uma escola para a gente também. Foi uma outra que a gente acertou muito. E no Mercado Livre você teve duas derivadas bastante interessantes. O Mercado Livre era só 3P, né, na operação. E o crescimento do mercado pago deu clareza para a gente que o negócio de adquirência não tinha barreira de entrada. E a gente shorteou a adquirência. Então, ganhou dinheiro comprado no Mercado Livre, ganhou dinheiro vendido setor de adquirência. Na adquirência. E deu para a gente também um lead de ganhar dinheiro comprado na Betol, na época, quando eles estavam fazendo a migração do 1P para o 3P. Uma posição que durou um pouco mais de um ano no fundo, mas que deu muito certo também. Só para o pessoal que está vendo, 1P é venda direta, pessoal, e 3P é o marketplace, tá? Só para trazer Isso aí. Então foram algumas ondas boas aí que a gente pegou. Pô, isso aqui é muito bom. Uma tese você quebra... Essa foi bacana. Essa foi interessante. muito boa. E a gente esqueceu alguma coisa? Não, né? Não, mas deixa eu fazer uma pergunta que a gente está vendo. O pessoal manda bastante comentário. Que eleições se aproximando, na verdade, daqui exatamente um ano, até menos de um ano, a gente já vai ter um novo presidente eleito no Brasil. E aí o pessoal sempre fica, como é que eu posso preparar minha carteira? Como é que eu posso olhar a minha carteira e ver se tem uma coisa que tá na cara, que tá muito desbalanceada? Então, o que a gente busca fazer com os convidados aqui no clube, Fábio? É só assim, exatamente nesses quase 11 meses e meio aí que a gente vai ter que enfrentar um momento que a gente até já conversou aqui de volatilidade acima do usual, na sua cabeça de gestor e até como responsável pela gestão dos fundos da Apex, coordenador ali dos comitês de investimentos, comitê executivo da Apex, que você, assim, numa olhar, que setores que é interessante ter? Pode entrar em papéis que você acha que tá interessante, ou setores ou papéis que você buscaria evitar para esse período de volatilidade mais alta no Brasil e que pode ainda ser combinado com a volatilidade vinda aí dos Estados Unidos subindo juros. Medalhas turbo? Pô, cara, olha só, o cara reclama. Eu dei um nome de classificados do clube. Que horrível. Qual é o fundamento? Pô, todo clube você entra, tem aquela parede classificada, o pessoal tenta vender um negócio, um serviço. Agora, o que você inventou aqui, cara? Não, o que você falou... Não, mas qual foi o nome que você falou agora? Quadro de medalhas turbo, Quadro né? de medalhas turbo. Não era o negócio do ativo que a gente tá falando com todo mundo, aí você já pegou ativo, setor bom, setor ruim. Não, no final vai ter o quadro de medalhas, que o Fábio vai dizer aqui qual é o pique dele, qual é a ação que ele vai pegar para participar do ranking. Desculpa, meu querido. Quadro de medalhas turbo. Enfim, Fábio, assim, na sua abordagem, setores para ter, não ter, evitar, ou até papéis, assim. Eu acho que daqui para esse próximo ano, os papéis de qualidade eles vão ser importantes você privilegiar na alocação. O que é um papel de qualidade? Exatamente. Uma margem, né, sustentável, um mercado que esteja em crescimento. Não estou falando nem de ganhar share do competidor, mas o mercado em si, eu acho que a Localiza está inserida num setor onde tem um crescimento, uma penetração de mercado que é grande, né? É promissor. Dominância, né, do setor, poder de preço, idealmente, num ambiente de inflação, porque você vai ter volatilidade, ainda está distante do momento que o mercado começar a querer operar. Pesquisa eleitoral, vai sacudir pra caramba. Então, você vai ter que separar o que é ruído, o que é sinal, e tentar cruzar ali, porque tem muito fio desencapado por aí, né? Lá fora, o vento contra de juro. Se você não tiver papel de qualidade, mas vai subir o juro ou não vai? Você vai ter uma aversão a risco em algum momento lá fora, por uma acomodação de retirada de estímulo financeiro ou não. Então, essa composição do próximo ano, ela é uma composição que não é simples. Então, acho que você vai ter que, idealmente, múltiplo baixo, mas tem que tomar cuidado se não é aquela clássica armadilha de valor, né? E qualidade, né? Então, os papéis de crescimento muito elevados, eles podem sofrer, tem que ficar atento a isso também. Muito dos papéis, até na carta do terceiro TRI, a gente falava dessa preocupação, que os múltiplos ainda estavam esticados, muito disso já aconteceu, de você ter uma contração de múltiplos, já desinflou bastante coisa. E agora a discussão de quanto de crescimento de lucro você vai precisar revisar. Então, acho que esses papéis, essas empresas de qualidade, elas estão aí com uma resiliência maior
da execução nesse período, tanto de reabertura, retomada do pós-Covid, mas num ambiente de atividade mais fraco, né? Um ambiente claramente contracionista do ponto de vista político monetário. Né? Entendi. Acho que até pelo exemplo na prática do papel que você deu, o seu pique aí, a sua ação escolhida para participar aqui da nossa brincadeira do quadro de medalhas do clube já foi dado, né? Vai de localiza. Não sei o que eu falo. Rente 3. Rente 3. RNT 3. Rente 3. Registrado, então aqui na mesa do clube. Fábio, só para encerrar, a gente sempre pede aqui, né? A gente, ou outros seminários ou outros ambientes, gestores sempre são questionados com qual livro que... seminário, evento. Bonito, gestores são questionados de que livro recomenda, livro. Aqui no clube, como é um ambiente mais descontraído, a gente gosta de perguntar de série, cara. Pra terminar, assim, qual série que você indica pra gente ver? Legal, eu assisti uma bacana da preparação, chama Countdown, que é a preparação da equipe de civis que estariam tripulando o voo da SpaceX, do Elon Musk. Viu essa, Bem Bruno? legal. Não. Mas tô quase no countdown, civil se preparando para eleições 20. Tem muito paralelo aí também, né? Countdown para os investidores brasileiros se preparando para as eleições de 2022. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência de todos, muito obrigado. Não deixam, quem ainda não se inscreveu, não deixe de se inscrever. Lembrando também, calma, só um passo antes, lembrando que temos os fundos da Apex na plataforma do BTG Fica aqui o convite para acessar a página apexcapital.com.br e mais o que, Bruno Lima? Temos todos os fundos da Todos Apex os fundos na abertos. plataforma do BTG Pactual Digital, então quem quiser vai lá, dá uma olhada nos fundos, pesquisa. Acesse as lâminas, as cartas trimestrais. Exatamente, as cartas no site da apex.com.br. Perfeito. Fábio Spínola, Joia, sócio, gente. fundador, Obrigado. gestor da Apex Capital. Muito obrigado aqui por ter construído o episódio 8 do clube. Muito obrigado, Bruno Lima, muito obrigado. Sempre um prazer. A todos, se inscrevam, acione o sino, deixe o curtir. Até a próxima.